Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui, eu e a Yazer. Oi, pessoal, tudo bem? A ideia aqui dessa gravação de vídeo hoje é demonstrar para vocês a criação de um app de front-end em VTEX IO, e a gente vai passar por alguns passos básicos, desde o download dos boilerplates até as configurações iniciais de manifest.json, configurar os builders, os typings e instalar as dependências que vão ser utilizadas no projeto. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente vai estar fazendo é acessar o GitHub da VTEX. Então nós vamos acessar o GitHub barra VTEX Apps. E aqui nesse GitHub nós vamos baixar dois boilerplates que são específicos para a gente trabalhar com a Star Team e com o app. Então primeiramente a gente vai fazer o download do nosso React App Template, que é o boilerplate principal para trabalhar com aplicações de front-end. Tá? Então a gente vai vir aqui, fazer literalmente o download desse zip. Feito o download, eu vou vir aqui e vou extrair esse aplicativo. Feito a extração desse aplicativo, eu vou fechar aqui e vou abrir ele no nosso Visual Code. Aberto ele no nosso Visual Code, a gente tem alguns passos básicos para se fazer. Tá? O primeiro passo básico que a gente tem que fazer é acessar o manifest.json. Tá? Então nós vamos acessar o manifest.json. Aqui são as configurações iniciais do projeto que vem prontas no boilerplate. Tá? Então a VTEX ela nos entrega esse boilerplate aqui com toda a estrutura pronta para trabalhar com app de front-end. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é configurar o nosso vendor. Tá? O que é o vendor? O vendor nada mais é do que a account da conta que você vai estar trabalhando. Hoje a gente vai estar usando a conta aqui da empresa onde a gente atua, que é a Avante VTEX IO. Então nós vamos configurar aqui o vendor como Avante VTEX IO. O name vai ser literalmente o nome da nossa aplicação front-end. Então aqui hoje a gente vai colocar uma estudando VTEX IO. Estudando VTEX IO. Aliás, vamos melhorar. Qual nome você sugere, Jay? App Example, né? App É o nome do Example. arquivo. App Example. Então ficou aqui o nosso nome. A gente poderia colocar aqui um title, colocar uma descrição. Então aqui vamos manter também, vamos colocar um app example. Vamos alterar aqui também app example, tá? Após fazer essas primeiras configurações, pessoal, aqui no vendor a gente já conseguiria fazer o nosso link estar rodando, tá? Mas um passo importante também quando a gente está criando aqui, como a gente está criando um app de front-end, a gente vai ter que criar uma interface. Então, o segundo passo, depois de configurar a vendor e o nosso name, é vir aqui no Builders e adicionar um builder chamado Store. Esse builder, ele também está na versão 0.x, e esse builder aqui nada mais é do que um builder necessário para a gente estar criando as interfaces e chamando esse nosso app lá da nossa Store Team. Então, após configurar esse builder aqui, nós podemos vir aqui na nossa raiz do projeto e criar uma pasta chamada Store. Essa pasta chamada Store, ela vai conter um arquivo chamado interfaces.json. Bom, como eu estava dizendo, criamos uma pasta Store aqui na raiz do nosso projeto, e ela vai receber dentro dela um arquivo chamado interfaces.json. Esse arquivo interfaces.json é onde a gente vai fazer toda a declaração das interfaces para a gente chamar elas lá na nossa Store Team. Então aqui a gente só vai fazer a criação da estrutura básica, tá? Então aqui a primeira linha que eu vou colocar aqui vai ser literalmente o nome da interface que eu vou declarar lá dentro da Store Team. Então aqui no nosso caso eu vou colocar app example. Após fazer isso, nós vamos declarar qual componente que essa interface está recebendo. Então aqui no nosso caso, hoje, como a gente não fez nenhuma alteração ainda, nós vamos declarar o componente que o boilerplate já nos fornece, que é esse greeting aqui. Então nós vamos declarar aqui a nomenclatura. A partir disso, nós já conseguimos fazer a publicação desse aplicativo, que vai renderizar um componente chamado HeyName, aqui que a própria VTEX nos entregou.
A gente vai fazer alterações posteriores, mas inicialmente, só fazendo essas primeiras configurações aqui, a gente já conseguiria fazer a instalação desse app na nossa Store Team. Vamos melhorar aqui agora. Vamos criar, fazer algumas alterações. Vou deletar esse teste que a gente não vai estar utilizando no momento. Vou vir aqui e vou recriar essa estrutura aqui para a gente renderizar um Hello World inicialmente, tá? Então aqui eu vou declarar de novo. Vou criar aqui o meu arquivo, vou renomear ele para Hello World e vou fazer a criação aqui do nosso aplicativo. Const Hello World vai receber um construtor da VTEX, que é o Store Front Function Component. Vocês já vão ver que isso vai ficar acusando erro, porque nós ainda não fizemos a instalação dos typings, mas vamos seguir por enquanto, tá? Vou fazer um export default Hello World e beleza, a estrutura do nosso app aqui inicial, ela está criada. Aqui eu vou vir aqui e vou colocar um return, vou colocar um fragment aqui e vou solicitar que isso aqui renderize para mim um H1 com um texto chamado Hello World. Hello World. Pode ser Hello World. Isso mesmo. Com essa criação aqui, nós batemos no seguinte erro, né? Que não foi encontrado o construtor, o nome aqui, Storefront Function, porque nós não temos ele instalado na nossa pasta typings, tá? Como o VTEX IO trabalha com TypeScript, nós precisamos necessariamente importar os typings. Eu vou estar arrastando aqui de um projeto exemplo que a gente tem aqui pronto, já feito esses typings instalados. E depois eu e a Jay a gente vai disponibilizar esses typings para vocês através de um arquivo zip na documentação junto com esse vídeo, tá? Então eu vou só arrastar ele para cá agora para substituir aqui. Opa. Deixa eu abrir ele aqui e jogar tudo para cá. Vou mover ele. Vou fazer o replace e vou deletar essa pasta typings. Então agora a gente tem todos os nossos tipos aqui principais e necessários instalados. Então se a gente voltar aqui, a gente já viu que o nosso Storefront Function ele não ocorre, mas ele já está sendo reconhecido. Após fazer isso, para confirmar que a gente está tudo certinho instalado, a gente vai vir aqui e vai fazer um cd react e vai fazer um vtex setup typings, ou seja, vamos confirmar e instalar todas as dependências de tipos que a gente necessita. Então vamos esperar esse comando rodar. Bom pessoal, e após fazer a importação dos nossos typings aqui, que a gente vai disponibilizar o zip para vocês, nosso aplicativo já não ocorre mais nenhum erro, tá? E aí a gente precisa fazer uma alteraçãozinha básica. A gente trocou a nomenclatura do nosso componente e a gente fez uma outra declaração aqui de um simples Hello World. Tá? Vou até melhorar aqui e colocar um H1 de novo. A gente precisa voltar aqui no nosso arquivo interfaces.json e a gente precisa trocar o nome do nosso componente. Certo? Então agora a gente vai colocar Hello World. Tem que ser exatamente o mesmo nome que a gente declarou aqui. Tá? Após feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer um VTEX login na conta Avante VTEX IO, na conta da nossa empresa. Vou aguardar um pouquinho, ele vai me abrir essa telinha aqui, eu vou fazer login. Feito o login, escolher o e-mail, ele vai me dar a mensagem de sucesso, você pode fechar essa janela. Beleza, feito isso, vou vir aqui e vou criar um workspace para a gente trabalhar esse app. Então agora eu vou criar um workspace, text use Apple example. Criando esse workspace, ele não existe, vou criar, ele é um ambiente de produção falso. Vou agora fazer um vtex link para ver se a nossa aplicação possui algum erro. Provavelmente ela não vai possuir nenhum erro. Fazendo as instalaçõezinhas básicas aqui. Bem rápido. Instalou, está buildando. Vamos ver se o nosso app possui algum erro.
Beleza, buildou, app update successful. Após dar sucesso aqui na nossa aplicação, a gente vai parar o nosso terminal. E para a gente poder fazer a chamada desse nosso app lá na nossa Store Team, a gente precisa necessariamente publicar ele. Então nós vamos rodar um comando aqui, vtex publish, e vamos publicar nosso app. Vai pedir aqui, eu vou falar que sim. Fez a publicação, fazendo a publicação. Guardar um pouquinho, olha só. Nosso app foi publicado com sucesso. Beleza? A gente poderia fazer deploy, a gente não vai fazer isso agora, a gente só vai deixar ele publicado mesmo. Beleza? Agora, pessoal, o próximo passo é a gente abrir aqui novamente o GitHub da VTEX e a gente agora vai baixar o Store Team para a gente poder fazer a chamada do nosso app nele. Esse Store Team nada mais é do que o repositório boilerplate que a VTEX nos fornece para trabalhar para a gente começar a trabalhar, tá? Então vou vir aqui agora no mesmo processo, fazer a extração. Feita a extração, vou fechar aqui, vou abrir ele no nosso VS Code, vou abrir uma nova aba aqui. Nessa nova aba, eu vou selecionar aqui o nosso Store Team. Vou selecionar essa pasta. Primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar um lado a lado do outro aqui agora, para ficar mais fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer novamente é abrir a Store Team desse app, trocar novamente aquele mesmo passo a passo. Ele vai estar com a vendor da VTEX, nós vamos colocar a vendor da loja que nós estamos trabalhando. Não vou mudar mais nada aqui além disso. Trocou essa vendor aqui, nós já vamos ter acesso a tudo que está publicado no Avante VTEX I/O. Então nós vamos vir aqui agora embaixo e declarar o nosso app como dependência, beleza? Então eu vou vir aqui nas nossas dependências do manifesto.json, vou passar um vírgula aqui, vou colocar, geralmente a nomenclatura do app que você publica é da seguinte forma: vendor, então Avante VTEX I/O, ponto, name da app, se vocês lembrarem aqui o nosso name da app é app example. Feito isso, vou passar dois pontos, versão, olha, a nossa versão é 0, então vamos colocar 0.x, ou seja, 0 qualquer coisa. Beleza? Feito essa chamada na nossa dependência, nós vamos salvar o arquivo, vamos vir aqui e agora nós vamos precisar fazer a instalação do nosso app. Nós publicamos ele lá no React App Template, agora nós vamos fazer a instalação dele aqui no nosso Store Team. Então, vtex install avante vtex io.appexample @0.x. Vamos fazer a instalação desse nosso app. Já vamos paralelamente aqui do lado rodar ele aqui, rodar o nosso VTEX Link. Nosso app foi instalado com sucesso aqui na nossa Store Team. Agora também vamos rodar o nosso VTEX Link aqui. E vocês lembram que a gente criou uma interface chamada App Example? Agora nós vamos utilizar essa nossa interface criada aqui em determinado local do nosso site. Então nós vamos vir aqui na pasta Store, dentro de Blocks. Nós vamos vir pode ser na Home inicialmente, né, Jay? Vamos vir na Home. Vamos aqui na Store, no contexto de Home, o primeiro item que a gente vai chamar aqui é a nossa app. Então vamos declarar o nosso bloco. Chamamos ele aqui. Vamos abrir agora o nosso link aqui. Para fazer isso de forma fácil, vou abrir um novo terminal aqui e vou colocar um vtex browse. Para ele abrir automático para mim, por causa que o terminal está pequeno e eu não consigo pegar o URL. Demorar uns minutinhos, ele já vai abrir aqui no meu Chrome. Perfeito, abriu. Vou fechar esse terminal que eu não vou utilizar mais. Vai pedir talvez login para mim. Feito isso, nós vamos fazer login e vamos visualizar se a instalação do nosso app e renderização dele foi um sucesso. Então nós temos aqui o nosso primeiro app publicado, instalado na nossa Store Team e renderizando perfeitamente. Beleza? Então esse é a nossa primeira etapa aqui, pessoal. O basiquinho, desde criar até publicar e chamar um app em qualquer componente, em qualquer bloco. Tá bom? Uma coisa aí, Carlos, no caso que ele dê algum bug ali no console na hora de fazer o link,
pode ser também que seja por causa do Turbout. Tipo, é só atualizar o Turbout, pegar a última atualização dele e rodar de novo o link. Isso já Exatamente. acontece isso. E Exatamente. no caso do app, se ele ainda continua com os erros do typing, é só fechar o Visual Code e abrir de novo, para que ele reconheça os types que você instalou. Perfeito, perfeito. Pessoal, então essa é a primeira etapa mais básica, tá? Vamos fazer uma pausa aqui. Bom, pessoal, então agora a gente fez um appzinho básico e agora a gente vai fazer um appzinho aqui um pouquinho com os cálculos e tudo mais para renderizar o preço com desconto de 5% no boleto, tá? E a gente vai introduzir isso na página de produto aqui. Então a gente pegou esse layout aqui de um cliente nosso e a gente vai replicar ele ali. Então vamos lá para o nosso Visual Code novamente. Abrimos aqui e agora a gente vai trocar um pouco a nossa estrutura. Vou vir aqui, vou criar um novo React. Aliás, vou copiar esse arquivo aqui. Vou criar um componente chamado discount. Discount.tsx. Feito isso, vou copiar nossa estrutura ali que não muda nada. Vou vir aqui trocar esse hello world para discount. Feito isso, vamos começar. Primeiro passo, a gente já lembra que tem que criar uma interface para posteriormente estar chamando esse componente na StoreTeam. Então vamos lá, vamos renderizar aqui agora um novo texto só para confirmar que está funcionando. Então, discount component. E vamos salvar isso e vir aqui na nossa interface, criar uma nova interface. Então a gente vai vir aqui, vai criar agora discount, que vai ser o nome da nossa chamada, e vamos estar direcionando o nosso componente aqui. Vamos estar colocando discount, que é exatamente o nome. Opa, faltou opa, boa, Jay. Faltou aqui. Vamos salvar o arquivo. Feito isso, a gente vai salvar os dois aqui. A gente já criou o nosso componente, criou uma interface para ele. Vamos fazer a chamada. Agora a gente já tem aqui, vocês concordam comigo que a gente já tem o nosso app instalado. A gente simplesmente vai vir aqui e declarar ele na nossa página de produto. Então, como a gente está seguindo o layout aqui de Náutica, a gente sabe que o preço aqui, o price, ele fica aqui por embaixo, em cima dele vem o nosso desconto aplicado. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos chamar vamos procurar aqui o lugar onde está declarando o price. SKU Identify, Product Installment, SKU Selector. Product Installment a gente vai colocar aqui em cima. Aqui em cima da linha 95 nós vamos colocar Discount, passar um vírgula e salvar o nosso StoreTeam. Ambos já estão linkados. Vamos ver se renderizou o nosso componente corretamente lá. Opa! Então a gente já tem aqui o nosso componente renderizando perfeitamente, certo? Então beleza, vamos lá agora. A gente vai ter que primeiramente a gente vai ter que pegar esse preço aqui e a gente vai ter que inserir aqui em cima uma mensagem para o cliente falando que ele, à vista no boleto ou Pix, ele tem 5% de desconto e a gente vai ter que exibir esse preço com o cálculo realizado ali em cima, beleza? Então, para a gente ter acesso a esse preço aqui no VTEX.io, a gente vai lá no GitHub da VTEX e vai analisar um contexto que ele nos fornece, um hook, tá? Que é o hook Product Context. Então, a gente vai olhar aqui esse hook, que nos fornece as informações do produto, vai dar uma analisada nele aqui. Aqui a gente tem como inseri-lo, então a gente vai instalar ele como uma dependência. Primeiro passo, a gente chama ele como uma dependência. Então nós viemos aqui dentro da nossa pasta React no manifest.json, nós vamos chamar a nossa dependência VTEX Product Context. Feito isso, salvou. Nós vamos lá de novo na documentação e vamos ver como usar ele. Então a gente tem que fazer a importação dele aqui, atribuir ele a uma constante aqui, a função como uma constante, e utilizá-la da seguinte forma, beleza? E acessar as informações dela. Então a gente vai vir aqui fazer o import desse contexto no nosso app.
Primeiro passo aqui é fazer o import do nosso app. Nós vamos criar uma constante chamada product context. Nós vamos receber o use product. Feito isso, a gente já consegue, aqui no nosso componente, acessar todas as informações do contexto de produto, tá? Então, a gente poderia vir aqui embaixo e fazer um console log product context, passando product context. Opa! Beleza. Feito isso, a gente já conseguiria visualizar essas informações, tá? Então, vamos lá agora ver se ela está trazendo alguma coisa para nós já, aqui no nosso console. Então, aqui a gente já tem o retorno do nosso console, product const. Vamos dar uma analisada em tudo que ele traz aqui, tá? Só fechar esses aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ele retorna um objeto gigante com todas as informações necessárias e úteis desse produto. Então, aqui, ó, a gente já tem um product que exatamente ele traz a informação que a gente precisa. Ó, vamos ver aqui. Então, a gente sabe que o preço é 749. Vamos dar uma navegada aqui. A gente tem um array de itens. Dentro desse array de itens, nós temos o item que a gente está acessando. Então, a gente verificou aqui. A gente tem todas as informações dele, as imagens, tudo mais. Nós temos o seller e dentre outras informações. Bom, então, pessoal, a gente está verificando agora a questão. A gente está olhando o console que a gente passou lá do nosso use product e a gente vê aqui, nota, que ele traz todas as informações necessárias e úteis desse produto, tá? O que a gente vai precisar aqui para fazer esse nosso componente padrão, tá? Esse componente defaultzinho aqui na tela, que é só um componente de front, a gente tem aqui o price range. Dentro dele, nós temos a informação aqui, selling price, que é exatamente o preço que a gente precisa pegar para fazer o cálculo e aplicar o nosso 5% de desconto e renderizar ele na tela. Beleza? Então, vamos lá agora. Vamos voltar aqui para o dado que vai receber o nosso price. Então, nós vamos colocar price set price. Vamos fazer o use state receber. Esse price, ele vai ser um number. Opa! Como a gente está trabalhando com TypeScript, nós já vamos declarar aqui o tipo dele, para não ter problema depois. Feito isso, a gente vai ter certeza de que o nosso useProduct vai ter algo. Então, a gente vai criar um useEffect aqui. Vai passar para ele aqui o próprio Product Context. Ou seja, toda hora que o Product Context for atualizado, chama o que está dentro do useEffect de novo. E aqui, nada mais a gente vai fazer do que navegar, setar o novo estado, navegando pelo Product Context. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer Product Context, price range, selling price. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Selling price, pegando o right price, né, Jay? Pode ser. Opa! Espera aí que você estava escrevendo. Right price. Beleza. Pegando isso, a gente vai vir aqui embaixo e fazer um console do nosso price para verificar se ele está retornando algo. Vamos fazer a nossa primeira verificação aqui, se até agora nós estamos fazendo tudo certo. Então, vamos atualizar a página ali e ficar de olho no nosso console. Atualizar a página. E vamos aguardar aqui. Atualizando. Vamos ver se o nosso console vai retornar o preço correto. Preço, primeira vez, veio undefined, depois ele me retornou o valor correto. Certo? Então, vocês verificaram o porquê da gente usar o useEffect, certo? Primeira vez, o nosso useProduct ele vem undefined, depois que ele faz que ele seta o nosso estado. Feito, agora que a gente tem o price aqui com valor populado, a gente vai criar uma função, uma arrow function, para fazer o cálculo para a gente, certo, Jay? Então, vamos criar um discount calculation. Tá. Vamos vir aqui.
e a nossa arrow function, beleza? E aqui dentro a gente vai fazer, a gente já tem o price, certo? Então aqui dentro nós vamos fazer o cálculo, o nosso cálculo simples aplicando 5% de desconto, beleza? Então a gente vai pegar price, a gente sabe que, vamos só primeiramente, vamos fazer aqui, fazendo um hardcode mesmo. Isso aqui vai ser, a gente sabe que 5% é 0,05. A gente teria aqui o nosso valor para depois subtrair do preço total, certo, Jay? Isso, primeiro calcular o desconto. Então a gente calcula aqui o nosso discount, que vai receber price não pode vir undefined, tá? A gente depois vai chamar isso aqui, cadê? Tu pode usar ali no use state, dentro dele, um zero. Fechou. Feito isso, a gente já tem o nosso discount calculado. Após ter o nosso discount calculado, nós vamos fazer o nosso discount, price final, né? Preço final, certo? Isso, o preço. O nosso preço final, beleza? Esse preço final, ele vai receber o nosso price menos o nosso discount. E agora a gente tem aqui o nosso... Vamos criar um estado que vai receber esse preço final, que a gente pode colocar total, discount total, set discount total, e o nosso use state vai ser também um number, que pode receber inicialmente 0. A gente vai primeiramente setar esse estado, ou seja, fizemos o cálculo aqui, e agora nós vamos fazer o set desse estado. Vamos setar o nosso preço final aqui, dentro do nosso estado. E agora, pessoal, a gente tem um layout ali, a gente meio que o nosso cálculo está pronto, certo, Jay? Nosso cálculo está pronto. A princípio, a gente né? vai simplesmente, a princípio, a gente vai simplesmente chamar a nossa função aqui dentro, para ela ser executada logo que o nosso preço aqui existir, né? E agora a gente tem um layout aqui, que é essa mensagem, tá? Essa mensagem aqui, à vista no boleto com 5% de desconto, tá? Beleza, vamos fazer exatamente isso aqui agora. Quer começar fazendo aí a mensagem, Jay? Que eu vou olhar já o CSS Handles aqui para explicar para eles depois. Pode ir montando. Vai montando estruturinha de HTML mesmo. Sim, sim. Beleza. Aqui. O KJ está fazendo aqui, pessoal, nada mais é literalmente que criar a estrutura HTML normal, tá? A gente está fazendo simplesinho aqui, básico. Depois a gente vai estar, assim que a gente terminar, posteriormente a gente vai estar aplicando o CSS Handles. Nada mais é do que adicionar classes dinâmicas, tá? Com base no nome do nosso componente, para a gente poder utilizá-las e estilizá-las diretamente da nossa Store Team, beleza? Então a Jay criou aqui a mensagem. Se a gente salvar o componente, a gente vai dar um erro agora porque a gente ainda não está usando o discount total. Vou só dar uma reestruturada aqui, ó. Aqui a gente já pode colocar o nosso preço. A gente já pode fazer o nosso preço, receber o nosso preço, beleza?
E a mensagem aqui ela vai ficar literalmente isso, tá? Então agora vamos ver se está renderizando nosso componente na tela. Vamos ver se deu algum erro aqui. Erro nenhum. Vamos ver. React. Start. Beleza. Tá, vamos olhar ali a nossa tela. Então, inicialmente ele veio como 0. Então, a gente já tem um primeiro problema aqui, Jay. Veio como 0 e atualizou depois. Nós não queremos que inicialmente ele venha como 0. Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar e solucionar esse problema? Vamos criar uma constante, vamos criar um estado chamado loading, set loading. Nós vamos fazer um useState. E aqui, esse useState ele vai ser um booleano, tá? Vai ser um booleano que vai estar recebendo inicialmente false. Beleza? Vamos só para a questão de tick aqui, vamos fazer isso aqui. O nosso load aqui no momento não está fazendo nada. Por quê? Porque a gente acabou de criar. Vamos fazer agora a construção dele aqui. O nosso loading vai ficar como false enquanto o nosso preço final não for setado. Então, aqui embaixo, após o nosso preço final, a gente vai setar ele como true. Beleza? E aqui a gente vai fazer uma simples verificação. Enquanto loading não for true, a gente não renderiza isso aqui. Então, aqui a gente vai setar o nosso loading como true, porque a gente já setou o nosso preço, que é necessariamente o que a gente precisa para inserir aqui embaixo. E agora a gente vai fazer um ternário aqui para não acontecer aquela questão da renderização do 0 inicial, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos melhorar um pouco essa estrutura, vamos copiar toda essa estrutura que a Jay criou e vamos criar uma constante chamada render discount price. Opa, vamos criar uma arrow function, vamos fazer um return dela, e ela nada mais vai estar fazendo do que fazendo um return do nosso componente de texto. Feito isso, a gente vai vir aqui embaixo e fazer um simples ternário. Enquanto loading é true, se loading for true, eu renderizo o meu componente, se não, null, se não, não faço nada. Então, a gente tem uma estruturinha básica aqui. Vamos ver se isso funciona. Vamos esperar ele carregar aqui. Carregou. Show de bola. Vamos atualizar aqui a nossa página e ver se está acontecendo o mesmo problema ainda. Não carregou nada por enquanto. Load ainda não é true. Olha só. Resolvemos o nosso problema, certo, Jay? Foi na primeira. Resolvemos nosso problema aqui. A gente poderia melhorar um pouco esse código aplicando a questão da formatação de preço aqui, né? Mas inicialmente, não sei se isso é necessário para mostrar num app. A ideia era mais mostrar um app e renderizar algo aqui na página para vocês, tá? E agora a gente vai demonstrar a utilização de CSS Handles para a gente poder estilizar isso aqui normalmente lá na Store Team, como se fosse um componente da VTEX. Hoje, se a gente vir olhar aqui, nosso componente está sem div e ele está dentro de um flex layout sem classe nenhuma de identificação. Concorda comigo, Jay? Isso. Agora a gente vai aplicar um CSS para estilizar ele lá dentro da Store Team. A Jay pode falar um pouco, talvez, do benefício disso para o pessoal estilizar e não ter que meter a mão aqui no código, tá? Isso, criar uma classe ali que seja reconhecida lá na Store Team, onde você possa aplicar o CSS lá e não mexer aqui no código. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar um hook da própria VTEX, que é o useCSSHandles. Fizemos a importação desse nosso componente aqui. Vamos também declarar ele aqui, fazer uma constante CSSHandles, receber... fazer uma constante, receber o nosso useCSSHandles. E aqui, por enquanto, a gente vai fazer só isso. A gente só cria essa estrutura. Aqui a gente ainda não está fazendo nada com ele. A gente vai vir fora da nossa arrow function aqui do componente e vai criar a classe que a gente deseja. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma const chamada CSSHandles.
que a gente vai aplicar e a gente vai criar um array aqui. E a nossa primeira classe que a gente vai atribuir aqui, nós vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Eu colocaria isso aqui dentro de uma div com, que seria o meu container. Dentro disso eu teria aqui o meu preço e a minha mensagem. Melhorando um pouco isso aqui, eu sei que necessariamente eu quero ter minha classe container e eu quero ter também criar também a minha classe de price de discount, não, de price final. Vou colocar só price inicialmente, tá? Price, e eu também tenho aqui uma mensagem. Então, message discount. Discount message, né? Discount message. Você concorda de assim? Pode ser? Beleza. Feito isso, a gente consegue usar o nosso handles junto com o nosso CSS handles e aplicar as classes aqui. Então agora, para aplicar essas classes, a gente simplesmente vai vir aqui, criar um class name e receber a nossa... Opa! A gente vai criar um class name aqui, interpolar ele e vai receber simplesmente handles.container. Nesse caso, aqui embaixo a gente vem no nosso price vai receber class name. A gente vai passar... Opa! Desculpa, passei errado aqui de novo. A gente vai vir aqui e vai passar o nosso... Eita, nós! Errando aqui agora. Aí agora a gente vai vir aqui e vai passar o nosso handles.price. Isso. E aqui embaixo a gente vai receber o nosso class name. Vai abrir aqui, vai vir aqui, vai receber o nosso handles.message discount. Olha só, então a gente aplicou, a gente literalmente aplicou classes CSS handles dentro do nosso componente. Vamos ver como que isso é renderizado agora. Opa, esqueci de fazer uma coisa. A gente criou aqui a nossa const handle recebendo a nossa função de useProduct, mas a gente não fez o nosso de useCSS handles, mas a gente não fez ela receber em nenhum momento o array que a gente criou aqui, certo? O array de classes que a gente criou aqui. Então vamos vir aqui e vamos declarar esse array de classes. Corrigimos o nosso problema, eu acho. Vamos verificar. Opa! Ah, tá. A gente fez a utilização do CSS Handles e ele ainda não está reconhecendo, tá? Isso pode acontecer, esse erro. Quando você faz o important, vamos parar o terminal. Vamos fazer um cd react. Como a gente instalou um novo hook, pode ser que ele tenha alguns typings, algumas dependências de typings. Então vamos rodar o nosso vtex setup typings, novamente dentro da pasta react. Fez algumas instalações e vocês podem observar que realmente tinha alguns types necessários para rodar o use CSS handles. Ele está instalando nesse exato momento. Vamos aguardar enquanto ele fez essa instalação. Vamos voltar para a nossa pasta raiz. Vamos rodar o nosso vtex link. Aqui ele está acusando um erro de... vamos ter que fazer uma verificação aqui, Jay. Também no Product Context. Então a gente vai fazer um ifzinho aqui. A gente faz um if se Product Context é isso, se não, null. Opa! Acho que ele não reconheceu. Agora reconheceu. Não, mas a questão aqui é o seguinte. Vamos ter que fazer um if aqui total mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte. If set price. E aqui a gente vai fazer... Mas eu esqueci de pegar agora ele... Foi. Vamos melhorar esse if aqui. Tô estranhando ele solicitar isso. A gente conseguiu matar aqui com esse if, mas não deveria ser necessário fazer ele. Automaticamente a gente vai ter que chamar a nossa função ali dentro, porque pode ser
que não exista, que ele não sete o price. Então a gente fez essa melhoria. Opa! A gente está tendo um erro aqui de CSS Handles. CSS Handles. Tá, deixa eu dar uma... fez a instalação dele no Ah, já sei. Flash? A gente não chamou ele no nosso manifest.json, Jay. A gente esqueceu de chamar, então, galera, toda vez que for utilizar o hook, não se esqueçam de chamá-lo aqui nas dependências. Agora, com certeza, vai rodar. Beleza. Rodou perfeitamente. Linked com sucesso. Rodamos aqui. Vamos confirmar se o nosso resultado aqui foi aplicado conforme a gente gostaria, né? Então, vamos ver aqui se o preço foi definido certinho. Vai ficar aquele load inicial. Não vai ser carregado, renderizado nada enquanto o preço não existir. Loading. Olha só, renderizou a nossa mensagem aqui. E agora vamos olhar as classes que a gente aplicou, né, de CSS Handles. Então, ó, vocês podem ver que a gente tem um container, certo? Temos um container, ó, Avante. Então, como que ele monta o CSS Handles? Vendor, literalmente nome do app, versão do app, traço classe que você colocou. A gente definiu lá um array de container, um array de price e um array de discount message. Exatamente as classes que a gente colocou. Como que a gente faria a edição disso agora na nossa Store Team? Vamos puxar a nossa Store Team para cá. Eu vou minimizar isso aqui tudo. Vou vir dentro de Styles, dentro de CSS. Vou criar um novo arquivo remetendo exatamente ao nome do componente. Então, Avante Vtex.io app example.css. Criando esse app, a gente vai fazer a nossa primeira alteração aqui. Vamos aplicar no nosso container. Vamos analisar ali. Vamos dar um espaçamento, né, Jay? De uns 25, 20. Vamos aplicar tanto para baixo quanto para cima. Isso. Vamos aplicar aqui. Vamos ver se ele já aplica pra gente. Já que a nossa Store Team também está linkada. Espera aí. Aparentemente não fez nada. Vamos atualizar a página. Ponto container no nosso Avante Vtex.io app example.css. Não aplicou. Vamos ver. Opa! Avante Vtex.io. O nome da nossa app é esse mesmo. Avante Vtex.io. Por que não aplicou? Vamos colocar um background aqui. Mas era para ele pegar a margem. Não pegou margem. Não, então. Opa. Bota Vtex. Você botou Avante Vtex.io ponto. app. Boa, Jay. Boa, exatamente o ponto. É ponto example. Maravilha. Então a gente acabou de visualizar aqui. Agora, a partir de agora, a gente não precisa mexer em mais nada no nosso app. Simplesmente estilização aqui mesmo na Store Team. Agora a gente sabe que a nosso price e a classe é price. Vamos aplicar um font size nele de 24 pixels. Vamos aplicar um bold nele. Vamos aplicar um margin bottom nele também, Jay? De uns 5 px. E um color blue. E um color blue. Vamos ver se ele já faz isso pra gente. Temos aqui. Com amarelo. Não, deixa assim mesmo. Vamos deixar isso assim. E agora a gente vai vir aqui e estilizar também a nossa mensagem. O nosso discount message. Fizemos isso. Vamos dar uma olhadinha ali para confirmar. Vamos aplicar um font size. Um font size 14 pixels nele. Um color nele. Um color gray. Um color gray. Um font 8400, que é regular. E nada de margem. Vamos ver como é que ele fica, o nosso appzinho aqui no front. Maravilha. Só não combinou muito esse blue, né, Jay? Vamos colocar um preto aqui mesmo. Vou colocar um black, na real, para seguir o padrão. Beleza. Aí, pessoal, a gente poderia
criar diversos outros componentes utilizando o contexto de produto, dentre outros hooks que a Vtex fornece, tá? A gente quis demonstrar para vocês a criação básica de um componente usando um hook, imputando ele aqui, aplicando CSS Handles para a gente poder estar fazendo a estilização diretamente na StoreTeam, tá? Jay, tem algo para falar? Acho que é isso. Só falta a parte dos styles, né? Dos styles? Isso. A gente também poderia utilizar, pessoal, a gente costuma usar aqui na real na Avante, a gente costuma usar Style Components para montar isso aqui, tá? Então a gente poderia tanto utilizar dessa forma aqui, declarando a estrutura dessa forma, quanto com Style Components para fazer estilização diretamente no JavaScript, né? No caso aqui no TypeScript, no TSX. Vamos fazer a instalação agora dessa dependência. Então a gente vai entrar na pasta React e vai instalar o yarn-add Style Components. Vamos instalar o Style Components do nosso projeto para fazer a utilização dele, certo? Vamos aguardar ele fazer essa estilização, essa instalação. Necessariamente a gente já sabe, né, Jay, que o Style Components ele necessita de alguns typings para rodar, concorda? Isso. Então, basicamente, a gente já vai ter que fazer a instalação desses typings. Você tem aí, Jay, o Style Components typings. Já achei aqui. E a gente vai fazer também a instalação deles após terminar de instalar ali o nosso Style Components. Só lembrando que vamos deixar eles no RAR, que vai estar ali no slide. Exatamente. Então vou vir aqui, só não vou... O que eu vou usar aqui vai ser só isso aqui. Vou vir aqui no nosso app novamente. A gente já fez a instalação, vou fazer um add. Vou instalar também os nossos typings, para não ter problema. Isso é bem rápido, na verdade. Feito isso, a gente tem acesso ao Style Components. Vamos novamente rodar o nosso link aqui. Primeira coisa que eu vou começar... ele já foi instalado lá automaticamente para nós. Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo agora é importando o Style Components no meu projeto. Beleza? Vou fazer a instalação, a importação do Style Components no meu projeto. Após fazer a instalação do Style Components no meu projeto, eu vou vir aqui embaixo mesmo. Vou vir aqui logo depois que acabar, antes do meu export, e vou criar a estruturinha do meu container ali, tá? Não quero usar div, quero literalmente criar uma const container, tag container. Ela vai ser uma div, e a gente poderia vir aqui. Por enquanto não vamos declarar estilo nenhum. Automaticamente já estamos trocando aqui. Vamos criar novamente um price. Esse price ele vai ser uma div também, tá? Então nós vamos criar aqui. Pode deixar a última como se for como handles mesmo, para que já persistam os dois casos ali. Pode ser. Vamos criar então por enquanto só. Mas tu podemos manter o class name, tá, Jay? Pra gente não precisar estilizar. Pode manter. E vamos trocar só aqui também por discount message. Isso aqui também vai ser uma div inicialmente para nós. Feito aqui, beleza. Para de estar trocando ali. Enquanto isso, e agora vai trocar ali o discount também, tá? Trocamos o discount. Olha só o nosso componente como ficou agora com o Style Component sendo aplicado. Discount message tem alguma coisa errada. Deixa eu ver um negócio. Será que é porque eu estou usando a mesma nomenclatura? Ah, tá, tag. Vou colocar só message. Altera ali para message, Jay. Message. Aqui. Message. Vamos ver se ele vai sem problemas agora. Aparentemente rodou sem problemas. E a gente, vamos ver se manteve tudo ali certinho no nosso app, né? Vamos esperar a tela carregar e ver se mantém tudo certinho.
Beleza, renderizou tudo certinho. E agora, além da gente ter feito as estilizações na Store Team, vamos fazer uma estilizaçãozinha aqui no nosso componente aqui. Vamos aplicar um color nele. Então esse color vai ser o red. Oi? Font style italic. Pode ser. Vamos aplicar um font style italic e vamos aplicar um color nele. Pode ser um red, só para confirmar. Vamos aplicar aqui e vamos ver se renderiza se faz alguma alteração aqui no front. Opa! A gente achou um bug ali. Toda hora que renderiza pelo app, ele não troca... Ah, tá, mas aí acontece porque a gente salvou ele automaticamente. Não vai afetar em produção isso. Então temos aqui o nosso Style Components aplicado. Todo o pagamento de Style Components e a gente poderia fazer também dessa forma. Tanto com CSS Handles quanto por Style Components. Certo, Jay? Isso. Já aí fica os dois exemplos para eles, né? Exatamente. Pessoal, basicamente é isso, a criação de um simples componente em Vtex IO de front-end. E a gente vai estar disponibilizando esse código aqui no GitHub, tá? A gente vai estar disponibilizando isso no GitHub. E fiquem à vontade para contribuir, abrir pull request lá, fazendo melhorias. E estamos abertos a novas sugestões. Beleza? Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau.